Salve, salve pessoal, professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com vocês. E hoje, especialmente, estaremos trabalhando o tema globalização. Globalização e os processos econômicos, ok? Então, vamos trabalhar esse tema extremamente importante, previsto em praticamente todos os vestibulares e que, se faz necessário, nós entendemos um pouco mais sobre a globalização. Quero começar um pouco essa aula falando para você, né, um pouco sobre o que seria, em uma definição rápida, o processo de globalização. Globalização nada mais é do que a mundialização ou a internacionalização da economia, que por sua vez acaba desenvolvendo outros processos anexos aí, como por exemplo a aproximação de diferentes povos, culturas e etc, tá? Bom, importante nós entendermos também que o processo de globalização é um processo não muito recente. O estudo em torno da globalização é um processo recente. Porém, contudo, todavia, entretanto, o próprio processo de globalização, ele é um processo um pouquinho antigo. Se você observar aqui, ó, você vai ver aqui uma imagenzinha que te remete lá ao século XV, XVI, né? Praticamente aí o momento em que nós tínhamos as grandes navegações, né? Então, não é um processo recente. Então, o que você tem que entender? Né? O processo de globalização é um processo inerente à evolução do sistema capitalista. E para nós entendermos o processo de globalização, é importante nós entendermos os vários atores que fazem esse processo se desenvolver ao longo da história. Eu posso citar alguns aqui, vou falar de alguns para vocês, mas são vários. Entre eles, a instituição dos estados modernos, né? Ele foi importante para que você tivesse o desenvolvimento das grandes navegações, certo? A própria evolução do sistema capitalista, né? Pensando no capitalismo comercial, o capitalismo industrial, né? O capitalismo financeiro, né? Enfim, a evolução do próprio sistema capitalista, ele se faz importante para que esse processo se desenvolva à medida que você vai, né, unificando, expandindo o processo de globalização a nível de mundo, né? Importante nós entendermos as reestruturações produtivas que ao longo do processo de globalização e evolução do capitalismo permite isso, como por exemplo aí a transformação, né, do processo produtivo artesanal para a manufatura, depois mais tarde a maquinofatura, né, o próprio Fordismo, depois mais tarde nós tivemos aí o toyotismo, o volvismo, se faz importante e personifica o processo de globalização. O próprio surgimento das multinacionais, depois mais tarde as transnacionais, que transitam entre os países buscando os fatores locacionais e faz com que o processo de globalização avance. As próprias políticas e doutrinas econômicas, como por exemplo o liberalismo econômico, o keynesianismo, até mesmo recentemente o neoliberalismo, são políticas importantes. A atuação, a forma como as transnacionais, as políticas econômicas internacionais atuam, desenvolvem um processo de globalização, né? A ampliação dos blocos econômicos se faz importante nesse processo, enfim, né? As doutrinas econômicas, né, ao longo da história aí, como eu disse para vocês, os acordos econômicos, são todos eles de extrema importância para nós entendermos o processo de globalização. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos procurar, de uma maneira mais efetiva, falarmos um pouco sobre esse processo de globalização. Algo também que eu gostaria de estar falando para vocês aí, e é importante, é que os estudos que envolvem o processo de globalização são estudos recentes. E uma pessoa importante que contribuiu muito para que nós pudéssemos entender um pouco mais o que é o processo de globalização foi um geógrafo brasileiro, né? Estamos falando de Milton Santos, esse geógrafo, então, que através de suas divagações, os seus estudos e suas pesquisas, contribuiu muito para nós entendermos o que é esse processo. Não só ele, mas na própria sociologia, você tem vários estudiosos que estudam o processo de globalização e muitos deles foram beber na fonte de Milton Santos para entender esse processo, né, chamando inclusive o planeta hoje de aldeia global, que é o que você mais ou menos percebe na imagem que eu propus para você aí, né? David McLuhan, entre outros, David Harvey, entre outros estudiosos,
praticamente aí, né, fazem seus estudos com base nessa ideia da análise aí do processo de evolução da globalização, tá? Então é importante nós entendermos que esse processo traz pontos positivos, sim, do ponto de vista econômico e tal, mas traz consigo pontos negativos, né? Porque ao mesmo tempo que ele aproxima, ele pode distanciar. Então, se você for um país que oferece algo para o processo de globalização, a evolução do capitalismo, você está dentro do sistema. Se não, você é um país fora desse processo todo aí, você vive à margem, na periferia do sistema, tá? Então é importante a gente estar falando um pouquinho a respeito disso. Vamos ampliar as discussões em torno do processo de globalização, então, tá? Começando a falar um pouco sobre o processo, né, de evolução da globalização com base no sistema capitalista, né? O capitalismo, então, é esse sistema socioeconômico que substitui o feudalismo aí na passagem do século XV, XIV, XV e XVI, né, onde você tem toda um desmonte da estrutura social e econômica que tinha por base os feudos, né? E aí você tem uma sociedade agora que paulatinamente vai sendo constituída dentro de uma divisão de classes, né? Onde pessoas vão deter aí os meios de produção e outras pessoas que vão ter somente sua força de trabalho para vender, né? E trocar esse mecanismo, né? Esse meio de troca aí. Importante você entender que é um sistema, então, que vai privilegiar o lucro vai privilegiar a propriedade privada, né? E aí você vai encontrar a burguesia em ascensão nesse sistema ao longo de toda a sua história, né? Então, a princípio, esse sistema se valia dos meios de troca e com o passar do tempo foi se desenvolvendo mecanismos para que pudesse facilitar essas trocas, né? Moedas, depois aí mais tarde título ao portador, cheque, e hoje nós temos aí cartão de crédito, bitcoins e por aí vai, tá? Então esse é o sistema que nós vamos entender um pouquinho. Para você poder perceber a evolução da globalização dentro do processo capitalista, o esqueminha mostra para você aí praticamente as três grandes fases do sistema capitalista, né? Quais seriam elas? O capitalismo comercial, que vai ali dos idos do século XVI e chega ali até a primeira revolução industrial, no século XVIII, 1740, pontuado aqui então para você. Aí de 1740, passando pelo século XIX, indo ali até a crise de 29, os anos 20, nós vamos ter o capitalismo industrial. Então, a grande doutrina econômica no capitalismo era a indústria, vou aprofundar isso daqui a pouquinho para vocês, né? E depois de 1920 até aí 1970, né? Alguns falam aí capitalismo monopolista, financeiro, informacional, enfim, a gente pode até avançar aqui no século XX, alguns gostam de dividir isso aqui em duas etapas, né? No final do século XX, início do XXI, mas a gente pode trabalhar como tal esquema aqui para vocês. Você tem que entender bonitinho essas três etapas para que você possa perceber a evolução do processo de globalização. Seria mais uma história aqui, tá? Então vamos perceber aqui no esqueminha, né? Século XVI ao século XVIII. Então nós temos aí nesse período das grandes navegações, né? É o período do colonialismo, do mercantilismo, acumulação primitiva de capitais, a forma de Estado aqui era o Estado absolutista, deixando para trás toda aquela estrutura feudal, né? E é importante a gente entender aqui que vai ocorrer o início da divisão internacional do trabalho. O que é a divisão internacional do trabalho? Seria a participação dos diferentes países, ou colônias nessa época aqui, nesses relacionamentos comerciais, que envolve aí o processo de globalização. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho como era a divisão internacional do trabalho nesse período aí. Mas basicamente era isso aí, né? Seria dessa forma que o mundo se conectava, né? Praticava aí o seu comércio, por aí vai. Né? A partir do século XVIII, então, com a primeira revolução industrial, nós temos, então, essa forma de Estado, o Estado absolutista, entrando em decadência, né? O auge disso vai ser no século XIX, mas é esse período que começa uma transição. E aí surge uma doutrina econômica, que é a doutrina econômica pautada pelo liberalismo econômico, desenvolvida por um cara chamado Adam Smith, né? A lei da mão invisível e tal. Então, nessa época, você tenta tirar do Estado o poder econômico e passar para o setor privado de fato, que seria aí
a própria burguesia, né? Esse é o momento que nós chamamos de imperialismo, quando então algumas potências em ascensão, que não seria Portugal e Espanha, que eram os dois mais importantes aqui, então alguns países europeus começam a se destacar e começam de fato a disputar entre si áreas de fornecimento de matéria-prima, fonte de energia, na Ásia e na África, né? Estamos falando de primeira revolução industrial com carvão mineral, segunda revolução industrial com petróleo, e várias disputas aí entre os países europeus, tá? É importante você entender esse processo todo. Quando a gente avança aí para o início do século XX, nós temos alguns adventos históricos, como disputas entre esses países, que vai promover a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 18, né, o período entre guerras, e nesse período entre guerras, que, por exemplo, em 29 nós temos a crise da Bolsa de Valores de Nova York, né, e aí o início da Segunda Guerra Mundial, é um períodozinho aí de transição, onde você começa a perceber uma forte influência dos bancos, das instituições financeiras. Por quê? Porque nesse momento do capitalismo industrial, essas várias empresas que vão surgindo, né, a nível de mundo, elas vão tentando monopolizar o processo. E o capitalismo, para ele funcionar como se fosse uma engrenagem, ele tem que ser algo harmônico. Não adianta concentrar o capital nas mãos de poucas pessoas ou desenvolvimento industrial, né? Você tem que dar um mínimo de possibilidade para que as pessoas possam consumir e assim a indústria produzir e todo o ciclo econômico acontecer. E o que nós tivemos aí, infelizmente, né, foi uma alta concentração do capital nas mãos de poucas pessoas, efetivamente após a Primeira Guerra Mundial e no período entre guerras, vai fazer então com que nós tenhamos a crise de 29, né, a queda da Bolsa de Valores de Nova York lá nos Estados Unidos. A partir desse momento, a doutrina econômica muda, porque para recuperar a economia nos Estados Unidos, e você tem que entender isso, é desenvolvido o que nós chamamos de keynesianismo, eu vou explorar lá na frente com vocês. Estou falando agora para ficar mais claro na linha do tempo. Então, John Maynard Keynes foi um economista, né, nos Estados Unidos, que vai propor, então, que o desenvolvimento econômico, a partir daquele momento, diante da crise, não poderia ficar nas mãos do setor privado. Tem que ser desenvolvido pelo Estado. Então, é nesse momento que você tem toda uma recuperação econômica através do New Deal, uma forte influência do governo de Roosevelt, é nesse mesmo momento que se expande o Fordismo. Então, o mundo todo se declina agora numa doutrina econômica que não afirma que a economia tem que estar nas mãos do setor privado, como era no liberalismo econômico, mas sim nas mãos do Estado. Então, a primeira metade do século XX, né, até a metade da segunda metade ali, por volta dos anos 70, você vai ter o liberalismo econômico sendo a doutrina econômica mais importante, tá? Uma forte atuação a partir do século XX das transnacionais, uma redução da participação dos estados, e essas empresas passam a tomar a frente e dinamizar o comércio a nível de mundo, né? E fazendo aí acontecer o que nós chamamos de globalização, né? Então, como eu disse para vocês, eu vou explorar daqui a pouquinho, né, avançam os monopólios e oligopólios nessa questão, e a partir dos anos 70, principalmente aqui, a partir dos anos 70, colocar os 70 aqui para vocês, nós temos aí, né, o surgimento de uma ideia neoliberal. O que seria o neoliberalismo? É aquela ideia de que o Estado deve intervir muito pouco na economia. É aquela ideia de que a economia tem que estar nas mãos do setor privado. Quem vai desenvolver isso são vários pensadores a nível de mundo, tá? Mas o destaque eu quero daqui para você, para um cara chamado Milton Friedman. Ele é um dos grandes pensadores do neoliberalismo, que vai ser adotado a princípio nos anos 70 pelos Estados Unidos, nas mãos de Ronald Reagan, e ele também vai ser adotado nas mãos da Dama de Ferro, estamos falando de Margaret Thatcher. E aí, a partir dos anos 80 e 90, o mundo, né, começa a se declinar para essa doutrina econômica, né, onde o Estado tem uma mínima participação, né, da economia e praticamente ele tem uma participação mínima, como eu coloquei para você, na saúde, segurança e educação, e aí tudo que você tem na economia que passa a doutrinar e controlar é o setor privado. Esse é o neoliberalismo, tá? Então é importante entendermos isso para você perceber a evolução do processo de globalização, tá? Então, dando uma avançada aqui,
né? Ao longo da história da evolução do capitalismo, nós temos aí a divisão internacional do trabalho, que seria aquelas formas em que você tem as colônias ou países, né, depois do século XIX, participando do comércio, dessas relações, troca comerciais no processo de globalização. Tá? Então, eu tenho o capitalismo comercial e a divisão internacional do trabalho nesse período. Então, você tinha, por exemplo, as metrópoles, sei lá, vou pensar em Portugal aqui, para simplificar um exemplo, né? E você tem aqui o Brasil. O Brasil era uma colônia, então o que o Brasil fazia? Né? Exportava, entre outras coisas, matéria-prima, sei lá, metais preciosos, escravos e tal. E isso ia para a metrópole, e a metrópole transformava isso em manufaturas, que são esses produtos que utilizam equipamentos rudimentares e tal. Enfim, né? Então, você mandava para lá, vamos pegar aqui um exemplo, a cana-de-açúcar voltava na forma de açúcar refinado, né? Você mandava madeira para lá e voltava isso na forma de móveis. Era mais ou menos assim que funcionava a coisa, né? Isso que mostrava bastante a dependência das colônias aí. Durante muito tempo isso aconteceu. É só com o advento do surgimento do liberalismo econômico que nessa mesma época vai surgir uma nova concepção de forma de Estado que não era mais absolutista, mas sim um Estado, vamos dizer assim, mais liberal, um Estado mais moderno, com características de três poderes e tal, que você começa a ter o surgimento de países, né, principalmente na América. Enfim, o Brasil tem a sua independência em 1822 e lá no auge de 1889 passa a ser uma república já dentro dessa ideia republicana, dentro dessa nova visão de Estado. Né? Então muda um pouquinho as relações, mas assim, muda só o nome mesmo, porque a divisão internacional do trabalho sempre continua, porque, por exemplo, o Brasil hoje ainda é um mero fornecedor de matéria-prima, commodity. Não temos uma mudança muito radical do que nós éramos lá no século XVI, tá? Bom, mostrar para você aí, ó, dentro do capitalismo financeiro, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, surgem alguns países na Ásia e na África, com a descolonização da África e Ásia, né? Então, esses países continuam sendo aí meros fornecedores de matéria-prima, fonte de energia, né? E aí, o que é que os países ricos começam a fazer? Né? Começam a mandar indústrias para cá, começam a fazer investimentos, né? Começam a investir em desenvolvimento de infraestrutura, pagar royalties pelos recursos naturais, mas, vias de regra, o que a gente tem que entender, né? Vamos dizer assim, nessa etapa mais recente de globalização, né? A gente tem os países mais pobres, muito dependentes, né? Muitos desses países aqui, por exemplo, como aqui estão, né, não industrializados, alguns são industrializados, como é o caso do Brasil, mas são produtos industrializados com baixo valor agregado, então ainda se mantém essa dependência, né, dos países ricos aí. E é uma pauta muito importante para se discutir a nível de mundo aí, tá? Então é importante a gente estar atento com a divisão internacional do trabalho, tá bom? Bom, como eu disse para você, nós vamos ter então, ao longo da evolução do processo de globalização, capitalismo, né, a tentativa de fortalecimento dessas grandes empresas que tentam dominar o comércio a nível de mundo. Então a gente tem aí algumas das tentativas, né, deles se manterem aí na economia mundial predominando, o cartel, o trust e uma holding, né? Cartel é quando as empresas definem preços entre si, não dando oportunidade ao consumidor que na competição entre as empresas, a disputa de preço entre eles favoreça ao consumidor, né? Porque na verdade a livre concorrência de mercado ela tem o embasamento nisso. Você, a partir dessa livre concorrência, disputa entre os empresários, né, quem acaba ganhando é o consumidor, que na disputa entre eles você tem um preço razoável estabelecido ali. Muitas vezes não acontece isso. O que acontece é o cartel. Eles fecham um acordo entre eles, estipulam um preço e você tem que pagar sem concorrência entre eles o que eles acham que é importante, tá? Já um trust é quando essas empresas, então, nem fazem acordos de preço, elas fazem a fusão entre si, né? E vão criar aí verdadeiros oligopólios, empresas que vão dominar todo o segmento, né, todo o mercado, seja desde a etapa da
exploração da matéria-prima até o desenvolvimento industrial e distribuição, tá? Nós temos mais recentemente aí com o desenvolvimento financeiro as holdings, né? Holdings seriam aquelas empresas polvo, são grandes instituições financeiras que dominam várias áreas de atividade econômica, que vão desde bancos, né? Vamos pensar aí shoppings, investimentos em bolsas de valores, indústrias. Peguemos, por exemplo, aqui uma holding, a Mitsubishi, fabrica desde lapiseira, automóvel, eletrodoméstico, turbina de avião, faz investimentos no Banco de Tóquio, tem parcelas lá, então são mecanismos aí que são muitos utilizados aí, que não é legal. Existem políticas públicas em países que combatem isso, né? Não pode deixar elas dominar o mercado, porque a essência é a livre concorrência entre as empresas, tá? Legal? Então aqui ó, nós temos o mercado financeiro, vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Os paraísos fiscais, nessa tentativa então de burlar, muitas vezes as empresas buscam não pagar os seus impostos e tal, então eles arrumam um jeito de fazer os seus investimentos aí em paraísos fiscais, que são locais onde você tenha o depósito de dinheiro, muitas vezes esse dinheiro vem né, de maneira obscusa, como tráfico de drogas, né, corrupção, ou até mesmo a tentativa de não pagamento de impostos por grandes empresas que acabam depositando isso em paraísos fiscais que nem perguntam de onde vem o dinheiro, né? Então temos aqui, por exemplo, ou no Panamá, temos a Ilhas Caimã, na própria Europa você tem a Suíça, né, que é um paraíso fiscal, enfim. Então é importante você entender esse mercado financeiro, que tem uma maior importância a partir da crise de 29, e a gente tem isso aí, né, sendo difundido de uma maneira complicadíssima, né? No Brasil mesmo, a Operação Lava Jato detectou o desvio de centenas de milhares de dólares para paraísos fiscais, dinheiro né, retirado aí das nossas empresas estatais, como por exemplo a Petrobras, enfim, e vários outros mecanismos aí. Então é importante a gente estar atento com relação a isso aí, tá? Então aqui, ó, a gente está falando, né? Lembra? Globalização é um processo inerente ao sistema capitalista, e aí vários atores fazem isso acontecer. A própria evolução do sistema capitalista, o mercado financeiro, né, vamos dizer assim, o neoliberalismo, a forma de estrutura e participação das transnacionais, tudo isso faz a globalização acontecer. Então, o neoliberalismo é um processo mais recente, como eu disse para vocês, né? Olha o Reagan ali e a Margaret Thatcher, né? O Brasil adotou essa forma de política econômica a partir dos anos 90 com Fernando Henrique Cardoso, né? Mas na essência, o que seria aí, né, o neoliberalismo? É uma política que vai fazer então com que você tire tudo aquilo, né, que estava nas mãos do Estado e passe para o setor privado. De que forma é feito isso? Com flexibilização, com privatizações, com concessão de serviços públicos para o setor privado, né, uma menor participação do Estado na economia, enfim, né? Então, o neoliberalismo seria isso, mas existe toda uma evolução histórica das políticas econômicas, tá? Então, como eu disse para você, ó, ali ó, tem o Adam Smith, bonitinho, século XVIII, aí quebra o sistema capitalista no início do século XX, surge o keynesianismo. Aqui a gente não tem a participação do Estado, não pode ter. Para recuperar aqui tem que ter, a ideia desse cara tem que ter. E aí, depois de recuperado, surgiu agora mais recentemente uma ideia de que você não pode ter intervenção na economia. A abertura dos mercados, né? Seria aí a ideia tanto do liberalismo e do neoliberalismo, tá bom? Então é importante a gente entender isso aí. Na verdade, essa política econômica neoliberal, nos anos 90, ela vem precedida de uma coisa que é chamada de consenso de Washington, né? Então, assim, eu não falei isso para vocês, mas o FMI e o Banco Mundial, eles foram criados lá na conferência de Bretton Woods, pós-Segunda Guerra Mundial, e lá foi criado também o GATT. Então, a moeda é vigente, Bretton Woods fica nos Estados Unidos.
Então, lá em 44, 45, nessa conferência, é estipulado que o padrão de comércio a nível mundial seria o dólar. Né? Estados Unidos, que é a Guerra Fria, né? Que é lá, naquele momento. Então, o que vai acontecer a partir dali? A economia, o comércio mundial vai ser fomentado pelos Estados Unidos. E aí você tem toda essa evolução para o neoliberalismo e tal. E nos anos 90, o FMI, né, que tem sede lá nos Estados Unidos e tal, o que ele vai fazer? Né? Ele vai, então, desenvolver o consenso de Washington. Né? O que é o consenso de Washington? É a tentativa dos Estados Unidos de incutir na América como um todo o desenvolvimento do neoliberalismo. Então, os anos 90, na América Latina, é precedido, né, de chegada ao poder de vários governos neoliberais. No Brasil, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso. Tá? E o mundo todo vai paulatinamente se curvando nessa doutrina econômica aí. Tá? Então, o que vai acontecer? Nos anos 2000, você vai ter aí algumas crises econômicas, mas a que mais vai chamar a atenção mesmo é a crise de 2008. Então, os próprios Estados Unidos, no setor imobiliário, né, tem uma crise ali, né, os Estados Unidos passa por um problema seríssimo ali nos dos anos de 2000, com a queda das Torres Gêmeas, gasta muito com as invasões do Iraque, Afeganistão, e aí passa por um processo inflacionário, e aí no setor imobiliário muitas pessoas, dentro desse contexto, não tem como pagar as suas hipotecas, né? Então, os investidores de fora que fizeram investimento em bancos para garantir o financiamento desses imóveis começam a ter prejuízo. Então, num efeito cascata, a economia dos Estados Unidos, né, se declinou e outras foram declinando, gerando uma crise a nível mundial em 2008, tá? Então, essa crise aí, fala-se que ela, inclusive, foi muito próxima aí a essa crise de 1929, né? O Brasil também passou por essa crise, vive até hoje os efeitos dessa crise aí, tá? Então, é importante a gente estar atento aí, que isso aí é uma constante, tá? Então, nós vamos finalizando essa parte aqui de globalização, né? Espero que você tenha compreendido. Sucesso e até a próxima. Aquele abraço.